Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos chegando. E aí, como é que estão as coisas? Como é que está aí essa quarentena? Nós estamos chegando. Eu amo falar de família, não tem jeito. Eu gosto de falar de família. Eu quero convidar você hoje para a gente fazer um leve estudo sobre Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, tá? Prepara aí a tua Bíblia. Desde já, chama alguém, chama as pessoas, né? Quem está aqui comigo vai compartilhar lá no grupo, lembra as pessoas para vir. E se você achar que algumas pessoas estão precisando ouvir uma mensagem sobre família, você já compartilha, elas vão entrar ao vivo, vão poder ouvir, vão poder participar, inclusive pedir oração, tá certo? Mas deixa eu repetir, eu não vim para pregar, eu vim para a gente estudar. Você tem toda a liberdade para acrescentar aqui. O importante é que ao término, eu e você sejamos edificados. E quando estiver terminando, nós vamos fazer oração. Eu não vou orar por você, eu não sou melhor do que você, eu não sou, quase anjo, eu não sou, mas nós vamos orar junto. O poder não está em quem ora ou na oração, mas em quem ouve, em quem recebe a oração. E o nosso Deus poderoso, nessa noite, Ele vai ouvir a nossa oração, vai responder para a glória dele mesmo, tá bom? Então, no finalzinho, eu não vou orar por você, que eu não sou melhor do que você, mas nós vamos orar junto e a nossa oração vai trazer vitória para nós, vitória do céu para a nossa vida. Amém? Eu volto já. Escuta esse louvor.
E nós que somos de Deus é assim. A gente tem que entender que ninguém se torna forte se não passa por momentos difíceis. As dificuldades que a gente enfrenta nessa vida, ela nos aperfeiçoa, nos amadurece e nos dá experiência. Isso é importante para a vida do cristão. Vamos fazer uma oração rapidinho para eu poder dar boa noite para quem está chegando aqui. Você que está chegando, dá uma boa noite, tá? Eu fico triste quando só depois que termina eu vou ver alguns recados, algumas mensagens. Mas quem está aqui comigo vai me ajudar para mim não perder nenhum comentário. Vamos fazer rapidinho uma oração para Deus nos dar inspiração, direção aqui nessa mensagem. Aí onde você está, inclina a cabeça, fecha os olhos. Deus, Criador dos céus e da terra, único e verdadeiro, é com temor e é com tremor que eu entro na tua presença, juntamente com as pessoas que estão aqui comigo e pessoas em toda parte. Nós oramos ao Senhor te pedindo inspiração na palavra. Nós queremos aprender do Senhor. Queremos receber nessa noite instrução do céu, ouvir a tua palavra e praticar e obedecer. Te peço a tua direção, nos abençoa, que ao término possamos estar muito bem alimentados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, vamos lá, deixa eu ver quem chegou. Botaram alguma coisa na porta? Parece que sim. Boa noite, irmã Cláudia. A primeira. Boa noite, irmã Cláudia. Tá de pé aquilo que eu falei, tá? É irmã Cláudia, é Daniel ou é Marcos que tá aqui? Tá de pé aquilo que eu falei. Vai preparando aí uma mensagem aí para fazer outro vídeo. Boa noite, Lilian. Irmã Simone, bem-vinda, minha amada. Bem-vinda. Obrigada pelo presente que a senhora me deu, que é seu filho. Gente, maravilhoso. A irmã Elzimuda, a senhora nunca mais tinha aparecido, irmã Elzimuda. Nunca mais tinha aparecido. Bem-vinda, minha querida. A gente está na fé, irmãs, buscando força de Deus, né? Porque agora, esses dias, né, perdemos uma amiga aí, mas estamos em oração. É Deus que nos consola em nome de Jesus. E o importante é que ela é uma pessoa de Deus e ela está nos braços do Pai, né? Mamás. A Gabi Silva está puxando brasa para a sardinha dela, para a família dela. A Gabi Silva está puxando brasa para a família dela. Bem-vinda, Gabi. Boa noite, irmã Luciene. Deixa eu dar uma de educada aqui com a Miriam. Boa noite, Miriam. Magno Silva, boa noite. Você é muito bem-vindo, meu querido. Muito bem-vindo. Seu Marcos já chegou. Marcos Souza, bem-vindo. Dá uma de educada aqui com a Daira. Boa noite, Daira. Irmã Lourdes já chegou. Irmã Lourdes já chegou. Louvado seja Deus. Vamos lá, deixa eu repetir para você não esquecer, tá? Você que está chegando, vai dando boa noite, vão me ajudar aqui para não perder nenhum comentário. Eu não vim pregar, eu vim para a gente meditar na palavra. Então você tem toda a liberdade de acrescentar que o importante é a gente enriquecer o nosso estudo e ao término a gente está edificado, conhecer mais do nosso Deus. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Jesus, tá? Jesus, ele falava por parábolas e aqui ele fala essa parábola dos dois fundamentos e diz assim, olha, todo aquele, pois, que ouve, pausa, rapidinho, deixa eu comentar com você, que ouve, não basta ouvir, o apóstolo Tiago ele fala isso, né? Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Agora, ouvir, todos têm a oportunidade de ouvir. Olha só, nós estamos aqui, né? Eu não vim para pregar, viemos para estudar a palavra de Deus e essa é uma oportunidade. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que passam na live direto, vão procurar alguma coisa, né? Mais secular, mais animada, nos meios, alguma coisa. Mas oportunidade de ouvir Deus, Ele dá para todos, para todos. Porém, não basta só ouvir. Tem muita gente que tem escutado, ouve o evangelho, tem gente que inclusive tem até conhecimento bíblico, tá? Tem gente aí que fica falando vocabulário bíblico, mas é viver.
tá? É praticar, é viver, é alicerçar a vida na palavra. Todos têm, só deixar essa ressalva, todos têm a oportunidade de ouvir o evangelho, todos. Você que está chegando aí, dá uma boa noite. E aí, continuando, né? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. No versículo 25, e caiu a chuva que vem do alto, transbordaram os rios, a enchente, né, que vem de baixo, e sopraram os ventos que vêm de lado. E nós não estamos numa bolha, a nossa família não está numa bolha, nossa casa não está numa bolha, protegido, nós estamos num lugar inseguro, instável. Esse mundo é um lugar instável, é um lugar inseguro, então nós corremos o risco de sofrer ataques de todos os lados. Na verdade, Jesus ele fala que acontece, que vai acontecer, tá? Tanto sopram os rios, como a enchente, cai a chuva. Boa noite, Stephanie. Boa noite. Não sei que ela estava aqui, mas... Stephanie, a Regina está aqui, Stephanie. Vou nem dizer o que me deu vontade aqui. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Jesus está falando sobre a rocha, referindo-se a si mesmo, certo? A si mesmo. Chegou a obreira Raimunda Melo, atrasada, boa noite, chegou atrasada. Chegou o obreiro Anil, chegaram juntos, atrasados os dois. No versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, tá? Volta a repetir, ouvir, todos têm a oportunidade de ouvir. Jesus é tão maravilhoso e olha só, nós estamos aqui estudando a palavra, né? E nesses tempos em que nós estamos proibidos de se reunir como igreja, mas tem lives, tem gente pregando o evangelho, louvado seja Deus. Tem pessoas anunciando o evangelho, dando mensagem. Toda hora tem alguém no Facebook falando a respeito do evangelho de Cristo, dando o recado de Deus para os corações. Oportunidade de ouvir a palavra todos têm. Mas Jesus ele fala a respeito de dois tipos de pessoas: uma pessoa prudente e uma pessoa imprudente. Chegou a Camila, só um pouquinho atrasada, Camila, mas ainda está atento. Você que está chegando, dá uma boa noite para me saber que você chegou, tá certo? Voltar aqui no 26 que eu não terminei. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, são comparados a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e não pratica. Não basta ouvir, tá? Tem muita gente aí que está escutando, que passou, tem pessoas que passaram anos, irmãos, escutando o evangelho, porém não tem uma estabilidade, não tem maturidade espiritual. Tem muita gente que passou anos, 5 anos dentro de uma igreja, e nesse momento aqui que nós estamos vivendo, está com o emocional abalado. Tem pessoas que passaram tantos anos dentro de uma igreja, ouvindo o evangelho, tem medo do dia do juízo. Tem pessoas que não têm estrutura, pessoas que passaram anos dentro das igrejas, e que a gente ainda tem que ter todo o cuidado ao falar com a pessoa, porque ela é sensível, porque tudo ela se zanga, ela se ofende. Tem que ter cuidado no falar, tem que ter cuidado no brincar, porque é imatura. Não basta ouvir, é preciso viver. Mas quando a Bíblia Sagrada fala ouve, que é o verbo chamar, no original, quando ela fala ouve, significa obedecer, significa praticar, significa dar atenção, é mais do que simplesmente escutar.
Opa, a Amanda chegou. Bem-vinda, Amanda. Tá dando boa noite, a paz. Bem-vinda, minha querida. E no versículo 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você vê que não muda absolutamente nada a narração de Jesus, o alerta de Jesus. O que aconteceu com a casa edificada sobre a rocha, também aconteceu com a casa edificada sobre a areia. A chuva que cai do céu, a corrente, né, que vem ali de baixo, e o vento que vem de todos os lados, tanto com uma casa quanto com a outra casa. Sujeita, volto a repetir, nós estamos em um lugar instável. Esse mundo não é um lugar seguro. Esse mundo apresenta muitas dificuldades, tribulações. A gente está vendo aí o que está acontecendo, né? E não é um lugar seguro. Não é o único lugar seguro que a gente encontra ainda nesse mundo é Jesus Cristo. E aí ele se refere a si mesmo como a rocha. Como a rocha. Edificando a nossa vida sobre a rocha que é Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu, e não apenas de pão vivo, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus Cristo é a palavra, é o evangelho vivo. Jesus Cristo, porque antigamente, Hebreus capítulo 1, versículo 1, antigamente Deus falava de várias formas, mas hoje Ele nos fala pelo Filho. Jesus, Ele é a rocha, Ele é a palavra de Deus, Ele está se referindo a si mesmo. Não apenas edificar uma casa, uma vida, digamos, sobre um livro, sobre um versículo que você gosta, porque tem muita gente que está achando que a casa dela está edificada no Salmo 91. E lá em cima da estante, a Bíblia está aberta no Salmo 91. Tem pessoas que tem lá, né, o Salmo 23 na parede, ou então na porta da geladeira, e ela está edificando a vida dela no Salmo 23. Mas quando Jesus ele fala para edificar sobre a rocha, é sobre a palavra, 66 livros, Gênesis, Apocalipse, edificar a nossa vida sobre tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, nas santas letras, tudo. E tudo para nós é importante. Isso dá uma segurança, eu volto a dizer, o lugar seguro aqui nesse mundo é Jesus Cristo. Edificar a nossa vida sobre a palavra de Deus nos dá uma segurança que Jesus diz, vai acontecer a mesma coisa. Por não estarmos numa bolha, vai acontecer. Tanto com o insensato, como aquele homem prudente, vai acontecer a mesma coisa. A questão é que o insensato, ele geralmente não dá ouvido, ele não pratica a palavra de Deus, e ele quer facilidade. As pessoas desse mundo querem facilidade. O terreno arenoso, ou seja, nivelado, plano, é mais fácil, né? É mais fácil de construir. Porém, o terreno pedregoso, trabalhoso, e muitas pessoas têm trabalho para edificar sua casa. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Muita gente não quer ter trabalho para edificar um lar. E se não tiver, se não for trabalhoso, se o alicerce, a diferença entre as duas casas, o lar sobre a vida, está exatamente no alicerce. O alicerce, ele diz se vai ser um edifício ou se vai ser uma chopana, uma palhoça. E uma palhoça, irmãos, não tem segurança. Porém, um edifício, ele precisa de um alicerce preparado para ser ali um edifício. E às vezes pode ter até a aparência de um castelo, mas se o lugar é arenoso, se o lugar não é seguro,
é movediço, uma hora ou outra não vai resistir aos ataques que nós estamos sujeitos a esse mundo, tanto de cima como de baixo, como dos lados. Somos atacados o tempo todo. O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, ele odeia a família. Ele fez parte da melhor família que se pode fazer parte, a família de Deus, né? A família celestial. E como ele perdeu essa oportunidade, esse privilégio, hoje ele quer destruir a nossa família. Ele quer atacar, ele ataca a nossa família. E a gente precisa ter essa segurança de ter uma família alicerçada, com um alicerce firme. Ainda que a pessoa aparentemente, digamos, fez um castelo, mas se ela não teve trabalho, se não foi com o trabalho que ela edificou, na verdade, não vai nem cair. Não vai nem cair, porque não foi edificado. Se a pessoa não se preparou para edificar casa, um lar, a vida, se ela não se preparou e simplesmente constrói de qualquer jeito, fora da palavra de Deus, sem os ensinamentos sagrados, não vai nem cair, porque nunca foi edificado. E nós temos aí muitos filhos que nunca tiveram um lar, né? Porque é filho, né? Ela até sabe quem é o pai, mas ela tem irmãos que são de outros pais. Tem pessoas aí, irmãos, que nunca tiveram um lar, porque houve pessoas que não se prepararam para edificar o lar. A palavra de Deus é o preparo que nós precisamos para edificar o nosso lar e o lar ser seguro. Qual é o alicerce? É preciso ser prudente. E para ser prudente, precisa ter, né, ali a direção certa. Primeiro Deus, segundo família, terceiro igreja ou ministério, ou qualquer coisa que envolve isso. Se isso é trocado, irmãos, pronto, ali já começa uma deficiência no alicerce. Se é trocado esses princípios, como se diz, o lugar, se as prioridades são trocadas, bem ali já começa a deficiência. Primeiro Deus, na minha vida, na tua vida, sempre antes do marido, antes da esposa, antes dos filhos, primeiro Deus, depois família, depois vem a igreja e o ministério. Depois de Deus, ou seja, Deus, mas quando se fala Deus, é a palavra. E a palavra de Deus, ela vai nos ensinar, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela vai nos ensinar tudo que a gente precisa para ter um lar. E não existe nada melhor do que ter um lar como refúgio. Eu quero me basear em tudo que falar nessa noite a respeito de o seguinte. Você já imaginou quando você está resolvendo alguma coisa fora, quando você está na rua, quando você viaja, quando você precisa resolver alguma coisa, você passa o dia na rua, passa dias fora de casa, e a sensação de voltar para casa, qual é a sensação de voltar para casa? Tem pessoas que tudo que ela quer é chegar em casa, porque ali é um refúgio, é um aconchego, ali tem paz. Por outro lado, tem pessoas que ficam tristes só de imaginar em voltar para casa, porque o lar é desestruturado. Tem brigas, tem contenda, tem divisão, tem ódio, tem uma pessoa amarga de um lado, tem uma pessoa que é sofreu, tem uma pessoa que já acorda irritada, tem o outro que não tem equilíbrio emocional, que de tudo briga, de tudo reclama. E esses lares, alguns homens, quando saem do serviço, se pudesse visitar o outro, pudesse subir rua e descer rua e não voltar para casa, porque algumas mulheres fazem com que o lar seja um inferno, e alguns homens fazem com que o lar seja um lar tranquilo, só até ele voltar do serviço. Coisa triste, né? E aí, às vezes, durante o dia, tá todo mundo alegre, tá todo mundo feliz, todo mundo brincando, aquela paz,
Mas quando o chefe da família vai chegando, todo mundo fica quietinho, ninguém brinca mais, cada um pro seu canto, porque muitas das vezes chega impondo o jeito durão dele, e é desse jeito, e quem não gostou, problema, e essa coisa toda, coisa triste. Tem alguns homens que quando voltam para casa, a casa perde a paz. Até porque, né, alguns filhos têm pais, tanto o pai quanto a mãe, tem pais que não são inspiração de jeito nenhum. Deixa eu ver quem chegou. Exatamente, estão me ajudando aqui, assim que eu gosto. Boa noite, a Mari chegou, que é a filha. De novo, a Mari chegou. Seu Gil, bem-vindo, meu querido, bem-vindo. Opa, Amanda, não estamos vendo a senhora, como assim? Tá. Nós estamos vendo a senhora, só a parede. Agora tá vindo, agora sim. Daniel, tá atrasado, Daniel, tá atrasado. Você tem liberdade para acrescentar aqui, tá? Você tem liberdade. A gente não pode pegar ensinamentos aí do mundo. Irmão, os lares desestruturados, infelizmente. O lar cristão hoje em dia não se diferencia do lar dos incrédulos, do lar dos ateus. Infelizmente, muitos lares cristãos não estão se diferenciando. Eu costumo dizer, ultimamente eu tenho repetido muito isso, sabe? Que nesses últimos tempos nós estamos nos enchendo demais e ficando vazio do que realmente importa. A gente conversava outro dia, uma reunião que a gente fez, a gente sempre faz oração nas casas, quando dá, né? Quando agora a gente está dando uma pausa por causa do pico aqui da cidade. E a gente estava falando sobre Abraão, ouviu a voz de Deus e saiu na direção sem saber para onde ia. E aí a gente estava até comentando a respeito disso lá nessa reunião que a gente estava fazendo, a pessoa falou, e aí eu entrei para falar para ela exatamente o seguinte: se naquela época, e ela disse assim, se nós ouvíssemos a voz de Deus hoje, será que nós também obedeceríamos da mesma forma como Abraão? Saiu obedecendo, sem saber para onde ia. E eu falei o seguinte: um dos maiores desafios dos tempos hoje é exatamente ouvir a voz de Deus. É exatamente ouvir. Porque Abraão naquela época, ele não tinha absolutamente nada. Olha só que lá tranquilo, ele tinha a esposa dele, que era Sara, que lhe chamava Senhor, que lhe dava honra. E ele também amava a esposa dele. A gente tem isso, né? Abraão e Sara são inspirações. Abraão e Sara. É raro, todo mundo erra. Mas ouvir uma dificuldade que a gente tem. Hoje em dia, as pessoas estão se enchendo tanto de ficção, de novela, de internet, Face, Instagram, é tanta coisa, tá? Cada vez surgindo mais coisas, é tanta coisa, que se tem um desafio no dia de hoje, é exatamente ouvir a voz de Deus. É exatamente, hoje em dia, o que a gente vê? Tem pessoas que estão ouvindo a voz do mundo, os conselhos das amigas. Tem gente que está vendo ficção. Tem muitas mulheres que quer fazer com que o relacionamento dela seja como o que ela vê na ficção, nos filmes, né, das novelas. E isso está acabando com as famílias, acabando, desestruturando as famílias. Ninguém mais está ouvindo a voz de Deus. As pessoas vão pegando a vida de um e de outro, os conselhos de tantas pessoas, para trazer, para agregar para dentro da sua família. Isso está desestruturando. Muitas das vezes as mulheres já não são mais como as mulheres da Bíblia, que estavam ali servindo com amor, com carinho, servindo primeiramente a Deus, depois ao seu marido. Hoje em dia, se o marido pedir um copo de água, né? As mulheres não são mais
Assim é o ensinamento. As mulheres hoje em dia não são mais besta, né? As mulheres, cada uma é independente, ninguém precisa de marido, ninguém depende de marido. Então, se até pedir um copo com água, ela vai dizer: tu tem 2 pernas, tem 2 braços, tu nasceu aleijado, vai lá e pega a tua água. Não sou tua empregada, né? Então, hoje em dia, as pessoas completamente fora da palavra de Deus. Completamente fora da palavra de Deus. O certo é, o que Deus quer? Deus quer que o pai seja pai, que a mãe seja mãe, que o filho seja filho. Estão invertendo isso hoje em dia? Estão. Hoje em dia, o pai quer ser o melhor amigo, ou então ele quer ser o carrasco, a mãe quer ser a amiguinha, tem perdido a moral, o respeito dos filhos, e os filhos também têm perdido o respeito pelos pais. Coisa séria, onde a Bíblia diz que um dos mandamentos, o mandamento que vem com promessa é honrar pai e mãe. Por isso você vê aí muitos pais enterrando os filhos. Coisa triste. Então, quando Deus ele fala lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 1, versículo 24, que o homem deixa pai e mãe, se unirá à sua esposa e tornarão uma só carne, ali começa a base de uma família, aonde os dois, numa cumplicidade e unicidade, os dois vão formar caráter dos filhos, principalmente pela forma como eles dois se relacionam. Pela cumplicidade, pelo respeito, pelo amor, pelo tratamento, tudo isso forma caráter dos filhos. O homem, quando ele respeita a sua esposa, quando ele ama a sua esposa, ele vai forjar o caráter dos filhos. Irmão, a gente pode pegar esse exemplo em Abraão. Abraão, por medo, ele pediu para Sara: fala que eu sou teu irmão. Interessante, né? Que mais na frente Isaac faz a mesma coisa. Não é assim nos dias de hoje? Quando os pais estão fazendo coisas erradas, os filhos futuramente também, porque eles aprendem. O lar é onde é o aprendizado, não é na escola, não é na igreja. A responsabilidade de educar os filhos é dos pais, de educar e de dar exemplo. Principalmente, o pai e a mãe têm que dar exemplo para os filhos. Deixa eu ver quem chegou. Chegou. Seu Maurício chegou. Boa noite, seu Maurício. Seu Edilson, está só um pouquinho atrasado, seu Edilson. O José Rony, boa noite, José Rony. Bem-vindo, meu querido. Não entendi. Ah, tá, entendi, dona Eucilio, entendi. É muito desembaraço. Verdade, dona Eucilio, verdade. Exatamente, dona Eucilio. Concordo com a senhora, esquecendo do primeiro amor. Você que está chegando, dá uma boa noite para saber que você chegou, tá certo? Dá uma boa noite aqui. E a gente entende, irmãos, quando o Provérbios fala, Provérbio 22, versículo 6, que a educação dos filhos é responsabilidade dos pais. Ensinar a criança no caminho que deve andar, não jogar essa responsabilidade para a escola, para a igreja. E o que é pior, né? Estão jogando essa responsabilidade para a televisão. Hoje em dia, os pais não têm mais tempo com os filhos. Então, o que faz? Joga lá uma televisão, joga lá um filme. Às vezes até um desenho animado. Só que o desenho animado, eu tô errada, eu estou exagerando. Ou os desenhos animados de hoje, né? A Força das Trevas. É só essas coisas que aparecem. O que mais? Ajuda aí. Os desenhos de hoje. O demônio? O demônio do não sei o que, do mal. O espírito das trevas, o espírito não sei o que, o espírito da escuridão. Mas está lá. O importante é que ele não tire a paciência da mãe. O importante é que ele deixe a mãe à vontade, tanto para fazer as coisas, como para ela também entrar nas redes sociais, né? Embora esteja lá tranquila na rede social, mesmo que o arroz queime, que o feijão queime, mas os filhos não podem tirar a atenção dos pais. Estão aprendendo aí, né? Com as redes sociais, estão aprendendo com os filmes, com os desenhos animados.
E isso já começa ali, o errado. Você sabe o que é importante? O tempo que a gente tira para os filhos, para interagir, para estar junto, para ensinar. Eu estava vendo um testemunho de John Wesley, que foi do século XVIII, grande evangelista e avivalista. Testemunho dele dizendo que a mãe dele toda semana ela tirava 1 hora para ficar com um filho apenas para falar a palavra de Deus. Tinham vários filhos, então 1 hora ali ensinando a palavra de Deus. Você sabe que esses momentos entre pais e filhos são lembranças que ficam para a vida toda e que acaba forjando o caráter dos filhos. Eu, por exemplo, eu tenho muito viva lembranças dos meus pais. E isso é muito importante. Mas hoje em dia quem liga, né? Que cada um cuida da sua vida, o filho está trancado lá no quarto, está nas redes sociais e às vezes quando quer falar com a mãe, manda mensagem de WhatsApp, né? Quer falar alguma coisa, manda lá mensagem do WhatsApp. Coisa mais normal nos dias de hoje. Eu vou falar, irmãos, quando eu estou falando da palavra de Deus, volto a dizer, eu não estou pregando, a gente está estudando a palavra, você tem toda a liberdade para acrescentar que o importante é no término a gente possa ser edificado. Eu não gosto de falar de mim, mesmo. Quando eu estou falando da palavra de Deus, eu não gosto de falar de mim mesmo. É raríssimo isso, né? Mas só para você poder entender coisas, esses momentos que você tira para estar junto com o filho, para sair, para conversar, para interagir, para fazer uma atividade juntos, isso acaba ficando na memória dos filhos para a vida toda, acaba virando assim um tempo de saudade, e isso é bom, é muito bom. E eu nunca vou me esquecer das tantas vezes que eu estive ali sozinha com meu pai, e ele dizendo assim: caçula, vamos comer um peixe assado. Aí assava lá o peixe seco com chibel, e nós dois, é a farinha com a água ali. Irmãos, coisa boa, mas só estar ali perto dele, junto, são coisas que hoje em dia ninguém mais se importa, ninguém mais faz isso, né? No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: que nós devemos ser pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para assinar. E o que também tem desestruturado um lar e os filhos é exatamente, hoje em dia, as pessoas se enchendo de tudo, de ficção, de filmes, de novelas, de redes sociais. Tem as músicas seculares, e vazias de Deus, que deixa essas pessoas emocionalmente fragilizadas. Aquela coisa de se irrita fácil, e aí os filhos têm que conviver com a mãe que grita, né, que briga, que qualquer coisa ela perde a paciência, e eu vou me embora dessa casa, né? Que eu sou a escrava, nunca tenho paciência para nada, qualquer hora eu vou perder a paciência com vocês, a vontade que eu tenho é de torcer o pescoço de tudinho, e por aí vai. Então, conviver com pessoas que são fáceis de se irar, que tem o seu emocional fácil de se ofender, de perder a paciência, isso deixa um lar desestruturado, e isso vai prejudicar a formação do caráter dos filhos. Quem chegou? Ei, Raquel, tá um pouquinho atrasada, Raquel, bem-vinda. Cheguei, a gente já está aqui por quase 1 hora, Raquel, bem-vinda, querida. Você que está chegando, dá uma boa noite para mim saber que você está aí, tá bom? Então o lar, ele deve ser um refúgio. Eu costumo sempre falar o seguinte: eu amo a casa de Deus muito, muito. Não tem uma vez que eu não chegue aqui e não faça minha oração agradecendo a Deus por estar na casa de Deus. Mas, irmãos, no meu caso é diferente, até já morei na igreja, mas
não pode existir um lugar melhor do que a nossa casa, do que o nosso lar. Ele deve ser um lugar de refúgio. Não pode existir um lugar melhor. Conta-se a história, né? Talvez eu conte duas histórias hoje. Conta-se a história de um menino que a família estava sempre ali nos cultos, né? Na igreja. E certa vez o pai daquele menino, daquela criança, está conversando com o pastor, conversa vai, conversa, e aí ele diz assim, se despede, né, a paz do Senhor, e quer ir para casa. Quando ele quer ir para casa, o filho começa a puxar a mão, o braço aqui do pai. Menino, vamos para casa. E ele puxando o braço do pai, dizendo assim, não pai, vamos ficar, não, tem que... Começou a se aborrecer, a gente tem que ir para casa, não vou ficar aqui, não vou dormir aqui, vamos para casa. E ele disse assim, fica, pai. Eu queria tanto que lá em casa o Senhor fosse que nem o Senhor é na igreja. Mas é verdade, irmãos, alguns filhos Deus faz de um jeito na igreja e em casa é totalmente diferente. Na igreja é educado, na igreja é gentil, na igreja é uma pessoa sensível, uma pessoa super educada, é o crente, né? Fala o evangeliquez, sempre. Mas em casa, às vezes o pai e a mãe são completamente diferentes. Tem um outro, essa outra história, olha só. Você sabe que criança é sincera, né? Vocês sabem disso. Criança é sincera. Não tem ninguém mais sincero do que criança. Por isso que às vezes, você que tem criança, cuidado quando você deixa as crianças conversando por aí. Mas cuidado, conversa, fala coisas. Aí, conta-se a história de uma criança que também a família evangélica estava sempre na igreja e ele adoeceu. Quando ele adoeceu, ficou lá deitadinho na cama e o pastor foi na casa fazer uma oração por aquela criança que estava doente. Os pais, aparentemente, né, quando está na frente, né, dos irmãos ou do pastor, a paz do Senhor, seja bem-vindo na nossa casa, começaram a usar os vocabulários evangeliquez e bíblico, e aí a criança começou a encarar o pastor de uma tal maneira que chamou a atenção. E os pais, o que é que tu quer, menino? Aí a criança disse assim, eu estou olhando para ele, para o pastor, olha só, eu estou olhando para ele. Eu só vejo uma cara, você disse que ele tem duas. Eita Jesus, quer nem pensar o que foi que esses pais fizeram uma hora dessa, né? Estou olhando porque você disse que ele tem duas caras, mas eu só vejo uma. Eita Lili, complicado, né? Então cuidado, quem tem as suas Daniela, que cuide, que procure ter cuidado, irmãos. Quando Jesus ele fala que a gente tem que construir sobre a rocha, volta a dizer, ele está se referindo a ele mesmo, o alicerce, que é 66 livros, tudo, a Bíblia é maravilhosa, irmãos, ela ensina tudo que a gente precisa para construir um lar abençoado, e é esse alicerce que vai determinar se é um edifício ou se é uma palhoça, se é uma choupana. Sem um alicerce forte, sem um alicerce de pedra, da palavra de Deus, a pedra de esquina, pode ter até a aparência de castelo, mas uma hora a instabilidade desse mundo vai fazer com que ele venha se arruinar e a queda é grande. Volta a dizer, isso acontece tanto para aquele que é prudente como para aquele que é insensato, tá? Acontece. Por que acontece? Porque apesar da gente estar na presença de Deus, apesar de nós sermos evangélicos, apesar de sermos cristãos, a gente não é quase anjo, tá? Tem gente que confunde as coisas e pensa que a gente é quase anjo, não sente nada, não adoece mais, não acontece mais nada de errado. Na nossa casa também não acontece, ninguém adoece, ninguém se desvia, ninguém se afasta também do Senhor, né? Então, agora que a gente está na presença de Deus, nós somos quase anjos. Não. Acontece coisas tanto na casa do prudente como na casa do insensato. A diferença está no resultado
está naquilo que acontece depois. A casa daquele que é prudente, que constrói a sua vida alicerçada na palavra de Deus, ela sofre ataques que vem de cima como a chuva, que vem de baixo como a corrente, que vem dos lados como o vento forte, mas ela, enfim, quando tudo passa, está ali, firme, firme. A fé continua firme, inabalável, e a família continua na presença de Deus. Ainda que aconteça de alguém se afastar dos caminhos do Senhor, a gente continua com a nossa fé firme, crendo que uma hora ou outra a pessoa vai reconhecer e vai buscar. Por quem? Costumamos dizer, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Precisamos buscar que os nossos filhos um dia clamem pelo nosso Deus e digam: o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Isso é muito importante, irmãos. Louvado seja Deus. Posso falar isso? Não tenho mais pai nem mãe, mas eu posso falar isso. Glória, deixa eu ver se chegou mais alguém. A dona Zilu está dizendo: tem misericórdia de nós, Senhor. É mesmo, dona Zilu. Que Deus tenha misericórdia de nós. Estamos precisando. Aleluias. A gente tem que ter cuidado, porque tem muitas pessoas que se deixam levar pelo terreno nivelado, né? Pelo terreno ali plano, e aí ela quer construir porque a facilidade ela simplesmente ignora, deixa de lado a palavra de Deus e ela vai construir um lar, uma casa, apenas na força do seu braço, no seu entendimento, naquilo que ela acha certo, naquilo que ela acha correto, na sua sabedoria, na sua inteligência. Por aí a gente vê que tem muitas pessoas que construíram um lar. Olha só, são mulheres que pela sua família deram a vida. Muitas largaram os estudos para poder se dedicar à família. Algumas, por um tempo, abandonaram o trabalho para se dedicar à família. Muitas mulheres, o que é natural, né? Abandonaram as amizades para poder se dedicar à família. Vice-versa, né? Os pais que abandonaram muitas coisas para se dedicar à família, para construir um lar. Trabalharam, deram duro, com honestidade. Muitos pais honestos que trabalharam para poder não deixar faltar nada para a sua família, mas como o lugar que a gente vive é estável, porque nós estamos no mundo, tá? Nós não somos, mas estamos no mundo. Agora, os insensatos, por mais que eles tenham se dedicado, tenham feito tudo pela sua família, tenham se dedicado ao máximo, sabe? Se esforçado. Muitos lares chegaram ao ponto da mãe de um dia dizer, quando ela vê que a família dela perdeu, se dividiu, se acabou, quando o casamento acabou, quando os filhos começam a escolher os caminhos errados, o caminho das drogas, o caminho da marginalidade, da criminalidade, muitas colocam a mão na cabeça e perguntam: aonde foi que eu errei? Pais também que fazem isso, né? Porque apesar de lutarem, se esforçarem com honestidade, se esforçaram para poder construir o seu lar, sua família, e de repente, quando vê que o filho foi pego pela polícia, está preso, coloca as mãos na cabeça e aí diz assim: não foi isso que eu te ensinei. Olha para mim. Eu quero dizer que por mais que você queira construir um lar, se você não usar a palavra de Deus como alicerce, esse lar não tem um alicerce seguro, não vai resistir às instabilidades desse mundo, dessa vida. Está atrasada, Edilene, está atrasada um pouquinho. Boa noite, minha querida, bem-vinda, Edilene. Fala lá para a nossa, pode dar um recado. A Bíblia diz que a gente vai sofrer também esses ataques, mas a palavra de Deus nos garante o prudente. Irmãos, olha só,
também vamos sofrer os ataques. Não estamos numa bolha. Mas a Bíblia nos garante, o próprio Jesus, você leu aqui comigo, o próprio Jesus, ele está garantido. A casa do prudente, o lar do prudente, vai permanecer firme, vai continuar firme. Porém, a casa do insensato é grande, a sua ruína é grande. Volta a dizer, o que a gente precisa para estabelecer, para ter um alicerce firme? 66 livros, aonde ela ensina todas as coisas, aonde a Bíblia fala, paz. Deixa eu ir com você rapidinho, deixa eu ver aqui Colossenses capítulo 3, pegar isso daqui. Colossenses. Capítulo 3. Vou pegar o versículo 20, diz assim, ó. Aliás, deixa eu pegar o 18, né? Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Irmãos, a palavra de Deus é o firme alicerce. Não dá para ignorar esse alicerce aqui. Se alguém quiser que o seu lar, que a sua casa, que a sua família permaneça firme, ela precisa construir o lar dela sobre a palavra de Deus. Então, sede submissa aos vossos maridos. Não está falando a respeito de ser submissa quando fere a palavra de Deus. Mas se não fere a palavra de Deus, é tudo que a gente falava, acho que na terça-feira, acho que na terça-feira. É a respeito do que a gente falava aqui na terça-feira, plantação. O teu negócio é com Deus. Mulher, se você está fazendo o bem, se você está vivendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, quem vai te recompensar é Deus. Esse negócio de ficar esperando a recompensa, o reconhecimento do homem, o reconhecimento das pessoas, o reconhecimento de filho, o reconhecimento de marido, isso frustra, isso cansa. Mas quando você sabe que Deus é fiel, que Deus é justo, você não cansa, você continua, porque você sabe que Deus é justo e que aquilo que você está plantando você vai colher, embora você sabe que algumas colheitas precisam, algumas plantações, algumas sementes precisam ser regadas com lágrimas. Mas ainda assim, quando você sabe que você está em obediência a Deus, vivendo como mulher, ou como pai, ou como filho, para a glória de Deus, Deus ele sempre recompensa. Aí diz assim, no 19, marido, amai vossas esposas, e não as trateis com amargura. Mandamento, irmãos, é mandamento. É por isso que eu sempre digo, né? As pessoas acham que o amor é um sentimento, né? É uma emoção, é aquele negócio assim que toma você e que, né, faz você perder o rebolado, Não, o amor é um mandamento, é uma decisão, é um mandamento. E o mandamento de Deus para os maridos é amar as esposas. Quem ama não maltrata, quem ama não agride. Muitas mulheres, infelizmente, muitas mulheres dentro das igrejas estão vendo o marido levantar a mão para elas, né? Aquela história que eu contei primeiro, o menino dizendo assim, não pai, eu quero ficar na igreja, eu não quero ir para casa não, porque na igreja o Senhor é bom, na igreja o Senhor é tão bonzinho. Em casa, em outras palavras, em casa o Senhor é o diabo. Em casa o Senhor parece mais ao Satanás, né? Como era criança, não soube explicar direito. Se tivesse mais entendimento, tinha falado assim na frente do pastor, né? Então, alguns não têm coragem de levantar a mão, mas falam palavras que ferem. Muitas esposas, lares desestruturados, porque tem esposas amarguradas por causa das palavras que machucam mais do que o tapa. O problema é teu, eu não vou mudar para fazer graça para ti.
Não vou largar meus amigos por tua causa. Tá pensando que tu é o quê? Essas coisas, traduzindo, você não é importante, você não é prioridade, você, para mim, não tem importância. E isso, para uma mulher que se dedica para a sua família, que ama a sua família, isso dói, isso machuca, muito, muito. Então, o mandamento é amar a esposa. E o homem de Deus, ele é reconhecido exatamente pela forma como ele trata a sua mulher e trata os seus filhos. Versículo 21. Deixa 20, né? Eu acho que não terminei. Filhos, em tudo obedecer aos vossos pais. É isso mesmo. É isso mesmo. Filhos, em tudo obedecer a vossos pais. Deixa eu comentar uma coisa antes de terminar esse versículo aqui, antes de completar. Bem-vinda, Graciane, bem-vinda. Tá dando aqui a paz do Senhor. Gisele está chegando agora? Não? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Antes de eu continuar esse versículo, deixa eu comentar uma coisa aqui. Filhos, obedecei tudo aos vossos pais. Embora eu sei que para alguns filhos é muito difícil conviver com um pai que não é exemplo, que na verdade, ao invés de ser exemplo, é uma vergonha. É muito difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei. Filhos viver com mães que, como exemplo, é uma negação. É uma negação. Mas ainda assim, eu volto a dizer, filho, o teu negócio é com Deus. Então, você precisa saber que a palavra de Deus, ela deve ser prioridade na tua vida. E quem te recompensa, embora existem pais que como exemplo são uma negação, mas ainda assim, obedeça a palavra de Deus, porque Deus é fiel. E esse mandamento aqui, ele dá uma garantia de você viver todos os dias que Deus planejou para você. Todos os dias que Deus tiver para você, né? Nessa vida. E ainda no mesmo versículo, obedecendo aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E no 21, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Ela ensina como estruturar um lar. Pais, vocês não precisam irritar os filhos de vocês. Educar, mas conversar, dar exemplo, ensinar os filhos a orar. Parar com algumas coisas, como está comparando um com o outro. Seu irmão faz melhor do que você, o filho de fulano não age assim. E essas coisas desanimam os filhos, desanima completamente. Por que você não é igual o teu primo? Essas coisas não agem. Pais, não irriteis os vossos filhos, isso desanima. Então, se você se basear na palavra de Deus e extrair da palavra de Deus os ensinamentos necessários para você edificar o teu lar, porque ela ensina tudo, E se você se basear, extrair tudo aquilo que você precisa, os ensinamentos, a sabedoria para você edificar o lar, o teu lar se torna lugar de refúgio, aonde você anda por tudo quanto é lugar, você sai, se for preciso você viaja, mas o lugar que você mais ama ficar é dentro da tua casa, porque ali você é você mesmo, você se sente à vontade, porque você está com as pessoas que você ama, porque ali você edificou na palavra de Deus, ali tem amor, ali tem compreensão, tem cumplicidade e tem perdão, que isso é essencial, perdão. E lá vem a chuva. Então, só para finalizar, fechando, deixa eu ver se alguém me ajudou aqui. Pastora,
os filhos devem obedecer aos pais, mesmo contrariando a palavra de Deus, ou existe essa ressalva? Quando se trata da palavra de Deus, os filhos podem contrariar os pais. A palavra de Deus não tem negociação. Sabe o que eu fico pensando? Quando Gideão, ele obedeceu a Deus. Rapaz, que palavra que chegou para Gideão. Vai, derruba o boi do teu pai. Gente do céu, Deus, ele perde cada coisa. E ali, quando Gideão obedece a palavra de Deus, ele provoca uma ira muito grande no pai dele. A palavra de Deus não tem negociação. Por isso é que eu digo, primeiro Deus, não é família, não é família. Primeiro Deus, depois família, depois vem a igreja, vem os filhos. Se a palavra de Deus é clara em alguns ensinamentos, não tem negociação de jeito nenhum. Por exemplo, deixa eu dar aqui um exemplo, até nem tanto filho. Irmãos, eu acredito, eu aprendi, e vou ensinar uma coisa para você que eu aprendi. Parece simples, mas é verdade que eu aprendi. Não existe nada que não se resolva pela oração. Se existe alguma situação ali na tua vida que está insustentável, insuportável, você consegue mudar pela oração. Sem precisar se revoltar, sem precisar briga, pela palavra, pela oração, pela obediência e fazendo bem, diz a palavra de Deus que até o inimigo se torna amigo. Até o inimigo se torna amigo. E esse inimigo pode estar dentro da tua casa, entendeu? Pode estar dentro da tua casa. Não é, ninguém, pela palavra, vai arrumar confusão, vai odiar, vai brigar, vai se levantar com arrogância. Não. A palavra de Deus não orienta nada disso, tá? Mas não existe nada que não se resolva pela oração. Nada. Se a palavra de Deus é clara, eu fico com a palavra. Mas a palavra não orienta ninguém a confrontar, a brigar, a humilhar, a se revoltar. Não, a palavra de Deus não orienta. A palavra de Deus diz que assim, se nós nos preocuparmos em agradar a Deus, até o inimigo se torna amigo. O inimigo pode estar dentro da própria casa, em nome de Jesus. A irmã colocou uma responsabilidade muito grande, cuidar da nossa família. Sim, mas com a ajuda de Deus a gente consegue, irmã Elcilua. Existem coisas que parecem muito difíceis, como aquela que a gente estava conversando na terça-feira, mas com a ajuda de Deus tudo a gente consegue. Existem coisas que parecem tão difíceis da gente cumprir, tão difícil de fazer. Com a ajuda de Deus, com o Espírito de Deus, a gente consegue. Daí a importância de você buscar e se encher do Espírito Santo. Ele nos auxilia. É Ele que nos faz ser de Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tá bom? Então, deixa eu fechar. Deixa eu fechar aqui. Só ler aqui mais uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu voltar lá. Mateus. Mateus, versículo 24. Irmãos, como diz aqui, né? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente, ao próprio Jesus que está ensinando. E eles assim, olha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto, com força contra aquela casa. A gente vai, está sujeito, né? Está vulnerável, a gente está no mundo. Vai surgir cada dificuldade, cada tribulação. Não é porque a casa do cristão que não vai surgir. No mundo tereis aflição, e às vezes vem aflições para a nossa casa, para a nossa vida. E aí ele diz, transportaram os rios, sopraram o vento, deram com força contra aquela casa.
que não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha, e a rocha é Cristo, é a palavra de Deus. Amém, Jesus? Louvado seja Deus. Fechei, deixa eu ver. Deus criou o mundo e tudo que nele é pela palavra. Jesus venceu o diabo pela palavra, e a palavra liberta. Louvado seja Deus. A importância da palavra. Ó, a importância também de você estar bem. A importância de você estar bem. Deus em primeiro lugar. Deus. Só mais uma história, tá? Essa já é conhecida, até já contei. Já é mais conhecida ela. Só mais uma história. A importância de você estar bem. Primeiro, Deus. Se você está em paz com Deus, você não tem expectativa, você não fica olhando para mãos humanas, seja do marido ou do filho, da filha, da esposa. Se você está bem, se você cuida da tua comunhão com Deus, você não fica colocando expectativa nas pessoas. Uma frase muito simples, que eu vou te falar que ela tem um efeito muito forte. Quando você, nas tuas orações, coloca os teus olhos e a tua expectativa é em Jesus, e se você pedir para Jesus, Jesus, me faz feliz, você pode ter certeza que Ele te faz feliz. Lembra da mulher samaritana? Jesus foi o 7º marido daquela mulher. 7, número da perfeição. 7, número da perfeição. Suficiente. Quem tem um bom marido não precisa de mais nada. Quem tem um bom marido não precisa de mais nada. Ela encontrou o 7º marido. Ela encontrou o 7º marido. Aí Deus ele fala em Isaías, né? O Senhor é o teu marido. Ele quer ser teu marido. Quem tem um bom marido não precisa de mais nada. Ele é o provedor, ele não deixa faltar nada. O Senhor quer ser o teu marido. Você que está aí, por exemplo, seu Maurício, o José Rony, o Daniel Santiago, vê quem mais? O obreiro Danildo, seu Edilson, vocês que estão aqui. O Senhor quer ser o teu marido. O Senhor quer ser o meu, nosso marido. E quem tem um bom marido não precisa de mais nada. O Senhor quer ser o teu marido, teu provedor, aquele que cuida de tudo para você viver bem feliz. Então, quando a gente coloca toda a nossa expectativa em Deus e em Jesus, a gente não se frustra com as pessoas ao nosso redor. Primeiro, estar bem com Deus. Segundo, entender a importância da aliança conjugal, a importância do casamento. É preciso entender. Vou fechar com essa história aqui, bem conhecida. 2 homens, prometo, dessa vez eu fecho. 2 homens estavam conversando. E aí, o filho de um deles estava ali perto, ouvindo aquela conversa. E o homem que estava em casa e o filho brincando ali perto, o visitante sempre admirava o tratamento do amigo com o filho e com a esposa. Um tratamento carinhoso, dedicado, gentil, coisa que chama atenção hoje em dia. Um marido gentil, né? Chama atenção. Marido que pega na mão da mulher para ela subir a calçada, né? Porque tem uns que a mulher vai subindo, quando ela tropeça assim, vai caindo, ele tá doida, tá cega, presta atenção não. E aí, ele, admirado com a gentileza, admirado com a gentileza com que o marido cuidava da esposa, e também o apego que o marido tinha, que aquele amigo tinha com o filho.
Aí ele resolveu colocar o amigo numa saia justa. O filho, já um tanto entendido, estava ali perto, brincando, mas está ouvindo a conversa. E ele disse assim, ó, resolveu colocar o amigo numa saia justa. Ele disse assim: você está em alto mar, está no barco, e o barco vira, você tem só uma mão. Quem você salva? A tua mulher ou teu filho? Nossa, isso é só a cabeça de uma pessoa mesmo, é porque ninguém quer passar e nem. Mas ele resolveu colocar o amigo numa saia justa, e um amigo, para tirar a dúvida dele, respondeu: quem você salva? Aí o cara dizia assim: a minha mulher. E a criança, já um tanto entendido, está ali perto, né? E ele ouviu aquilo, e aquilo ficou na cabeça dele. Ele disse assim: poxa, meu pai salva a minha mãe. Meu pai salva a minha mãe. Ele ficou aquilo. Mas só que o tempo foi passando. E a forma como aquele homem tratava a mulher dele forjou o caráter do filho, que cresceu e disse: eu quero construir um lar à semelhança do meu pai e da minha mãe, porque a forma como vocês se amam e se respeitam, isso vai fazer com que os filhos de vocês vejam o que é um lar. Um lar começa pelos pais, aonde não tem respeito, aonde não tem cumplicidade, aonde não tem amizade entre os pais, isso chega até os filhos, isso vai desestruturar os filhos. Mas aquele amor, aquele cuidado, aquela cumplicidade entre os pais dele forjaram o caráter daquele menino que se tornou um adulto e disse: eu vou formar o meu lar na semelhança do meu pai e da minha mãe. Ele queria uma mulher que quisesse ficar do lado dele, para ser exatamente o modelo que ele teve de pai, para amar, para cuidar, para respeitar, acima de tudo. Porque se o marido e a esposa, eles não se tratam bem, não se respeitam, não se amam, qual é a admiração que eles vão ter nos filhos? Deixa eu te falar uma coisa bem dura. Eu sei que é muito difícil você entender o que eu vou te falar agora. Eu sei que é muito difícil o que eu vou te falar agora. Eu disse que eu ia fechar, mas deixa eu te falar. Mulheres que falam para o marido, meus filhos são tudo para mim. Se tu quiser, quem não pode me deixar, eu só estou aqui pelos meus filhos. E às vezes existe até amor, né? Mas aí quando quer ofender, é aquilo que eu sempre falo, né? Tem mulher que tem força na língua, não tem força no braço não. Às vezes tem umas aí que são magrinhas. Tem umas que são magras, são fraquinhas, mas a língua é forte. A irmã Elzina colocou: Deus é a solução, verdade. Casamento desestruturado, filhos. Exatamente, Amanda. Fechou aqui pra mim, né? Casamento desestruturado, filho desestruturado. Aí deixa eu falar, tem umas que são magrinhas, são fraquinhas, né? Mas a língua é forte. Aí as mulheres estão dizendo assim: olha, meus filhos são tudo pra mim. Vamos colocar assim só no filho. Meu filho é tudo, meu filho é a minha vida. Escuta, está errado. Primeiro, o teu marido. Primeiro, a tua esposa. Sabe por quê? Vai chegar um tempo em que o teu filho não vai deixar de ir embora com a mulher que ele encontrar, que ele amar, para ficar com você. Ei, mulher, a minha filha é tudo, é a minha vida, é tudo para mim. Eu dou a minha vida pela minha filha. Cuida do teu marido. Quem vai ficar com você para a vida toda é o teu marido. Se a tua filha se apaixonar, ela não vai deixar de acompanhar o marido para ficar contigo. E ainda que você esteja sozinha, tá? Ainda que você esteja sozinha, ainda que você de repente ficou só, e aí o marido diz assim: eu não quero morar com tua mãe. A gente ajuda ela, mas ela vai deixar de acompanhar ele para ficar com você. E se ela fizer isso, ela está errada. Cuida do teu marido, marido cuida da tua esposa. Deus, família, mas só que a base de um lar é o casamento, é a união conjugal, tá bom? Fechei.
Os nomes, para a gente orar. Vamos orar por quem? 23 é? Hoje. A irmã Cláudia. Deixa eu ver, irmãos, quem é que está aqui comigo? Porque a Miriam está aqui, aí ela anota quem está e quem não está. Eu estou com, assim, antes de chegar isso aqui, eu estava sem nada para falar. Nada. Orei a Deus, digo, Deus, quero fazer, mas eu estou sem inspiração, sem nada, eu não tenho capacidade, o Senhor é quem me dá. Mas eu estou com uma palavra, se Deus permitir, amanhã a gente vai falar sobre algo muito forte, tá? A irmã Cláudia, a irmã Simone, a irmã Elzilu, louvado seja Deus, a Gabi Silva, que é a prima da Daira, né, Daira? Puxando brasa para a família dela, Magno Silva, a Obreira Branca, a Betânia, se eu disser que foi o que fizeram aqui na igreja, vou até chorar. Betânia, a Jeane Costa. Por que tu chega e não bota boa noite aqui, Jane? Nem sabia que estava aqui. Por que tu não bota boa noite quando tu aparece aqui? A Jeane, Marcos Souza, Nilson Natanael, será meu amigo, pastor Nilson, e a irmã Célia. Amigão, Deus abençoe vocês, meus queridos. Quando chegar assim, dá uma boa noite. Sabia nem que você estava aqui. Pastor Nilson, se eu soubesse eu estava aqui, eu tinha ficado encabulada. Ainda bem que não botou boa noite. A Lídia Rodrigues, o Vander Kennedy, lá de Vila Maranhão. Bem-vindo, querido. Não sei porque que não deu uma boa noite aqui para mim. Não. A irmã Lourdes, a Ilane Aguiar, bem-vinda. A Maísa Souza, não me deu boa noite aqui, a Maísa. A irmã James aparece aqui, mas não dá boa noite. A Stephanie, a obreira Raimunda, a Camila, que é a minha querida, o obreiro Iranildo, pastor Araújo Salles, bem-vindo, meu querido. Se eu devia ter dado boa noite para mim. A Amanda Gouveia me ajudou a dar mensagem hoje, glória a Deus. A Mari Marta, que é a filha. Seu Gil Martins, que é o professor Gil. A Luísa Araújo, que é a sobrinha. A obreira Gisele. A Trícia, bem-vinda, querida. Por que não deu boa noite aqui? Eu não sabia que estava por aqui, não. A Ângela Silva, também não sabia. Bem-vinda, minha querida. A Vanessa Ramise, bem-vinda. O Daniel Santiago. Se você achar que alguém precisa ouvir o que nós estudamos hoje, compartilha. Em nome de Jesus. Cleiton Soares, bem-vindo, meu querido Cleiton Soares. A irmã Nunes Lobato, lá da cidade operária, bem-vinda, minha amada. Seu Maurício, seu Edilson Cardoso, pastor Nonato estava aqui, ainda bem que ele não botou boa noite, senão ele tinha tremido na base. Pastor Nonato, José Rony, Bianca Peixinho, meia hora. Eu estava ontem aí na tua cidade, José Rony, Rodó. João Araújo, que é o sobrinho. Como é esse nome aqui, Miriam? Eu vou. E assim disse. Vocês me colocam em cada. Irmão, mas é assim que está escrito aqui. A Miriam colocou. E assim disse. A Raquel e o Josué. Edilene, fala para nossa nora que eu estou mandando recado para ela agradecer a Deus, que Deus abençoou ela, viu? Deus abençoou. O menino é uma bênção de Deus. Meu filho é uma bênção de Deus. A Gláucia, que é uma querida, a missionária Gláucia, lá do Rio de Janeiro. A Graciane Miranda, lá de Porto Franco, que é uma querida também. Seu Ari, que é um amigo. A Ana Júlia. A dona Marta Martinha, conheço, acho que é prima da irmã Cláudia, uma coisa assim. Prima da irmã Cláudia, não sei, mas sei que é parente da irmã Cláudia. A Renata Matos, não sabia que estava aqui não, Renata, por que não dá uma boa noite? Renata. A Cristina Miranda, bem-vinda, Cristina. A Moniz Oliveira, a Alessandra Matos, bênção de Deus. Maria Abraão e a obreira Raimundinha. Nós vamos orar em nome de Jesus, tá? É só me bota em cada situação aqui. Só Jesus na minha vida. Vamos orar?
Aí aonde você está, eu convido você a inclinar a cabeça e fechar os olhos. Eu vou ficando por aqui, tá? Depois da oração, já vou ficando por aqui amanhã mais cedo, 7 horas da noite, em nome de Jesus. Tem uma palavra. Hoje eu não tinha nada para falar não, mas tem uma palavra ardendo aqui no meu coração. Eu espero que Deus, Ele me faça, abra os olhos do meu coração, me dê entendimento para que a gente possa estudar uma palavra forte amanhã, em nome de Jesus. 7 da noite, você é o meu convidado. Em nome de Jesus, vamos lá. Nosso Deus, maravilhoso, bendito, bendito, único e verdadeiro Deus. Tu és o Deus da minha vida e nós amamos o Senhor e eu amo o Senhor acima de qualquer coisa. Eu oro, Deus, por cada pessoa que esteve comigo nessa live. Peço ao Senhor, meu Deus, que visita quem está com dificuldades na família. Embora eu não tinha algumas horas antes, eu não tinha o que falar, mas eu amo falar de família, porque para mim não existe nada nesse mundo mais importante do que famílias. Não existe nada mais importante do que família. Família é ideia de Deus. Família é ideia de Deus. E eu creio, meu Pai, que a tua bênção nessa noite vai alcançar a família de cada pessoa que esteve comigo aqui nessa noite. Pai, sara física e emocionalmente. Sara de lares. Não permita, meu Deus, que o povo cristão continue envergonhando o evangelho, como nós temos visto aí. Muitas mulheres que deixam de olhar para Jesus e querem jogar a toalha, como quem não se importa em viver para a glória de Deus. Muitos maridos que estão cansados do seu lar, cansados da sua família, porque deixam de olhar para o céu e desconsideram a importância de viver para a glória de Deus. E quando a gente sabe, quando a gente tem essa consciência que o viver e o existir é para a glória de Deus, a gente não toma decisões fora da palavra. A gente pode até ser tentado, mas tomar a decisão fora da palavra a gente não toma. Então eu te peço, Deus, abençoa os lares, que os cristãos não continuem envergonhando. Dá força para essa mulher, dá força para esse homem, dá sabedoria para essa mulher. Sabedoria, como diz o livro de Provérbios, a mulher sábia, ela fala com sabedoria. Dá sabedoria para a mulher, dá força, dá firmeza para o homem que é o chefe da casa e abençoa os lares. Deus, eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe essa cidade, o nosso estado e a nossa pátria amada. Oro pelas autoridades dessa cidade, as autoridades do Maranhão, as autoridades do Brasil e misericórdia do mundo inteiro, Senhor. Misericórdia, Pai. Eu coloco tudo em tuas mãos, Senhor. Que em nome de Jesus, nós, orando juntos, acreditamos que a nossa oração ela chega até o trono da graça e atrai para a nossa vida bênçãos sem medidas, a proteção, o cuidado de Deus, a graça do Deus poderoso. Eu só tenho a te agradecer, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, fica na paz, Deus abençoe.